Eu sou o missionário Sérgio Roberto. O tema dessa pregação, nós somos muito atingidos porque fala que nós prostamos, que nós adoramos, mas o gesto de prostar é costume e tradição do Velho Testamento. Josué prostou diante da Arca da Aliança. Josué e o ancião. Davi se prostou diante do anjo. O carcereiro prostou diante de Paulo. Cornélio prostou diante de Pedro e foi repreendido, porque se prostou para adorá-lo, Pedro. E o João prostou diante do anjo, e o anjo repreendeu, porque prostou como forma de adoração. Adoração é um sentimento que vem de dentro. Gesto não é adorar, é respeito. Para mim começar essa pregação aqui, vamos em Atos dos Apóstolos 16. Que interessante. Que nós somos muito atingidos nesse meio protestante. Por que você se prostra diante da imagem? Por que se prostra diante do sacerdote? Engraçado que as pessoas se prostram diante do pastor para pedir oração. Olha só que interessante. Vai dizer assim, Atos dos Apóstolos 16, 28. Mas 29. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se tremo aos pés de Paulo e Sila. O carcereiro prostou diante de Paulo e Sila para adorar, não, como forma de respeito. A Bíblia só condena, a Bíblia só proíbe, como vai dizer em Atos dos Apóstolos 10. Cornélio prostou para adorar o Pedro e foi repreendido, porque o único adoração, o único culto é Deus. Mas a gente possamos se prostrar assim diante de um padre, diante. As pessoas se prostravam diante do rei Salomão, diante do rei Davi, como forma de respeito, jamais como gesto de adoração. 10, do 26 e 27, ó. Pedro, porém, o ergueu, dizendo, levanta-te, também eu sou um homem. E falando com ele, entrou e achou ali muitas pessoas que se tinha retinido, disse. 25 e 26, ó. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu. Ao recebê-lo, prostou-se aos seus pés para adorá-lo. Pedro, porém, ergueu, dizendo, levanta-te, também eu sou um homem. E falando com ele, entrou e achou ali muitas pessoas que se tinham reunido. E disse, olha só, Cornélio, vendo Pedro, se prostou, não como forma de respeito, mas se prostou como adoração. Por isso que foi repreendido por Pedro. Em Apocalipse 19, 10, olha só que interessante. João prostou diante do anjo e foi repreendido, porque prostou para adorá-lo. Prostei-me aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, eu sou um servo, como tu e teu irmão, possuidor do testemunho de Jesus, adorar a Deus, porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus. Olha só, o 22 ele se prostra de novo, confunde o anjo com Jesus, e é repreendido também, de novo. 21, do 8. Fui eu, João, que eu vi essas coisas, depois de a ter ouvido e visto. Prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava. Mas ele me disse, não faça isso, eu sou um servo, como tu e teus irmãos. Os profetas é aqueles que guardam a palavra deste livro. Prostro diante de Deus, olha só. Se você prostrar como forma de respeito, jamais vai ser repreendido. Mas se você postar diante do Padre, diante da imagem de Nossa Senhora, com um gesto de adoração, com sentimento de adoração, aí é repreendido. Mas se você postar diante do Padre ou diante de qualquer imagem sagrada, tem isso também, como forma de respeito, aí não é repreendido. Porque Josué 6:7 prostou diante da Arca da Aliança.
e não foi repreendido. Balaão prostou diante do anjo e não foi repreendido. 6:7, ó. O 7:6. Josué rasgou suas vestes e prostou-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como os anciãos de Israel e cobriram de pó as suas cabeças. Olha só que interessante. Números 22, se não me engano. Trinta e um. 22:31. Deu Números 22:31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na mão. Inclinou-se e prostou-se com a face por terra. Só. Diante do anjo. Prefigurando lá o Novo Testamento. Só que interessante. Deuteronômio também. É tradição mesmo. O Velho Testamento prefigura o Novo Testamento. Porque tanto as pessoas se prostravam diante do rei Davi, como honra, como gesto de honra, porque é rei de Israel. Rei Salomão, as pessoas se prostravam também, como forma de respeito. E no meio dos dois querubins, Deus falava com Moisés. Êxodo 25, 22. Tanto Balaão se prostrou diante do anjo. Cornélio prostrou diante de Pedro para adorar. Balaão prostrou diante do anjo como forma de respeito. José prostrou diante da Arca da Aliança. Aí sim, porque a Arca da Aliança representa o próprio Deus vivo. Ele adorou a Arca da Aliança, adorou o Deus vivo que a Arca da Aliança representava. Cornélio, o carcereiro, prostrou diante de Paulo. Não foi repreendido, porque fez como Balaão fez como Josué fez como rei Davi fez, prostrando diante do anjo. João foi repreendido porque se prostrou para adorá-lo. Que a Bíblia fala, a Bíblia proíbe, nós temos que prostrar só diante de Deus. Como diz ali o anjo a João, que deu o testemunho, que é digno de toda adoração. Se você prostra diante de um sacerdote ou diante de um ministro que pede para a oração, é como reverência de respeito. Se prostra diante de uma arca da aliança, jamais você vai adorar a imagem de Nossa Senhora. A Nossa Senhora lembra, te leva. Se você prostrar diante da cruz, você vai adorar a cruz. Vai adorar o simbolismo. Lembrar a redenção. Vai adorar quem? Cristo. Que você não vai adorar a imagem não faz nada, a imagem é o que é o que te leva a Deus, que te faz lembrar, que te remete, é um ícone que vai levar você a se prostrar, a adorar a Deus verdadeiramente invisível. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você prostra diante de uma imagem, como honra, como respeito, é biblicamente tanto no Velho Testamento e tanto no Novo Testamento. Glória a Deus, aleluia. Seja louvado o Senhor. Santo, santo.